Olá, tudo bom? Meu nome é Martim. Eu sou aluno de graduação em Ciência da Computação na UFSCar e membro do Grupo de Desenvolvimento de Jogos da Universidade, o GAMS. Isso que você está prestes a ver é a gravação de uma roda de conversa que nós do grupo tivemos com o desenvolvedor de jogos brasileiro João Brant. O João é um dos fundadores do estúdio Long Hat House e criador do jogo brasileiro Dandara. E os principais faladores nessa roda de conversa são eu, o João Brant, e o professor Mário, do Departamento de Computação da Universidade. E eu tenho que avisar para vocês que o começo dessa gravação foi perdido, infelizmente, mas quase nenhuma informação foi perdida. Só precisei fazer essa introdução aqui na pós para introduzir vocês. Bem, aproveitem a conversa, todos os links das pessoas falantes, do grupo e do jogo estão na descrição. Aproveitem! E isso dá uma confiança para fazer a coisa sozinho, sabe? Gigante. Mas é isso que você falou, né? O programação não é a única coisa, é uma coisa que possibilita você começar muito bem, né? Possibilita você de não ter nenhum jogo para ter jogo, né? Para você fazer jogo, mas para você fazer com qualidade, né? Aí vem outras 1000 interdisciplinaridades, né? A arte mais óbvia, né? Tipo, o meu sócio, o Lucas, ele tem... Os pais dele são pintores, assim, eles tinham muito hobby de pintar, assim, e ele fez muita aula de artes ao mesmo tempo. Ele é muito interessado nisso. Então, ele é muito bom, esquema de cores, ele já tinha muito, sabe, conhecimento disso, e eu fui aprendendo também, e é muito importante, assim, né, saber, desde a interface até como esquema de cores, como que a pessoa se sente. E uma coisa que eu vou falar que é importante também é o senso crítico da arte, né? Que vem também, que vem das artes visuais, mas ela vem da arte em geral, que eu acho muito importante mesmo. Você conseguir se autocriticar, você saber criticar de uma forma construtiva o seu próprio trabalho e o trabalho dos outros, né? Trabalhar em equipe. Tem também, fora da arte, o som é muito importante. Que não deixa de ser arte, né? Que não deixa de ser, é verdade, é porque a gente não é visual, mas é porque a gente tem uma horrível mania, né, na indústria de jogos, de chamar visual de arte, e todas as coisas não são arte, mas todas as coisas são, né, o jogo é arte, com certeza. E o som, com certeza, né, o som por si só já é uma arte, e a gente tem que ter muita noção de som, como que o som afeta a experiência, né, questão de experiência, e fora das artes tem a questão estrutural, burocracia, CNPJ, como que faz a nota fiscal, esse tipo de coisa também acaba ajudando e nem sempre a gente sabe, né? A gente tem que aprender e lidar com outras pessoas. É outra coisa muito importante, que você está fazendo um trabalho em equipe. Quando você coloca uma pessoa na equipe e traz ela, o conhecimento dela artístico, tudo mais, você coloca muita coisa no jogo, você coloca muita coisa boa no jogo, e as pessoas têm que saber lidar com isso do melhor jeito possível, então é uma coisa que você acaba aprendendo também. Então é muita coisa. Jogos, a beleza é essa interdisciplinaridade mesmo. É muito bonito também. Interessante. Você falou você falou várias coisas interessantes que eu gostaria de puxar uns ganchinhos, assim, talvez para... Eu acabei esquecendo de falar da narrativa também, que a narrativa é uma das coisas que... Igual narrativa e game design. Essas são duas coisas que a gente acha que a gente sabe fazer e não precisa de saber fazer para fazer jogo, né? Você pode fazer muito ruim, fazer um jogo muito ruim, né? E sai o jogo, tudo bem, o jogo existe, assim. Existe essa dificuldade de não saber, da gente não saber fazer bem feito, assim, mas se de qualquer jeito sai o jogo, que é da narrativa e do game design. Game design é uma coisa também que não tem ninguém ensinando isso, né? É muito difícil de você achar essa disciplina sendo ensinada, você tem que caçar livro, ela é até a narrativa um pouco também, mas a narrativa já é mais difundida por causa do filme, por causa de outras mídias, né? Mas game design tem que correr atrás mesmo de uns bons livros, tem bons livros para isso. Desculpa te interromper. Não, imagina, na verdade você adiantou uma das questões e você confirmou o que eu ia chutar, mas era um chute, né? Era justamente o que eu ia perguntar.
sobre o game design, que quando você falou do senso crítico para arte, eu imagino que esse senso crítico é muito relevante, principalmente para o game design, né? Porque como não tem algo bem formalizado para ser ensinado assim, você aprende com o que você joga e fala, essa foi uma boa ideia de um jogo que eu joguei, essa foi uma má ideia. Mas você tem que estar com o senso crítico ligado quando tá jogando, não só curtindo o jogo, imagino, né? Pra Tem que tirar essas... alinhar a intenção do que o autor, você imagina seria a intenção com o efeito que deu e falar, isso foi uma boa ideia, porque às vezes não foi, né? Às vezes foi uma boa ideia para uma intenção, não é uma boa ideia para outra, né? O maior exemplo disso é jogo que dá medo, né? Jogo de terror que coloca até certas mecânicas que deixa mais difícil de jogar, né? Tipo, arbitrariamente, mas que aquilo ajuda muito. Se fosse um jogo de ação, ficaria pior, mas é um jogo de terror que deixa tenso, aquilo ajuda muito a experiência. Então, existem os A eixos, neblina né? do Silent Hill, né? A neblina do Silent Hill, o não posso andar para trás, o negócio do comando do Resident Evil, que se você aperta para cima, você vai para frente do personagem, essas coisas assim. É curioso você tocou nisso de que game design a gente aprende vendo como outros fazem, né? Porque algumas semanas atrás, aqui no nosso grupo no Ganso, a gente fez uma aulinha para os novos membros de como é game design os básicos e basicamente o que a gente estuda é isso, né? Como a gente pega os jogos que outras pessoas fizeram, destrincha eles e aprende como as peças individuais funcionam. Porque não tem muito. Game design é isso aqui e você faz isso aqui. É uma coisa. Aprende com o que os outros já fizeram. Eu acho isso muito curioso. Exato, eu acho muito difícil esse negócio de aprender com outros jogos, porque, por exemplo, eu acho que é muito misturado o que a gente vê, assim, né, quando a gente lê jornalismo de jogos, quando a gente vê capa de jogo, que a gente não sabe muito bem o que é ferramenta de design e o que é feito para vender o jogo. Tipo, e a gente muitas vezes usa o que é feito para vender o jogo como se fosse uma ferramenta inventada para fazer o design do jogo. Que eu acho, por exemplo, gênero de jogo. Se o jogo é action RPG, se o jogo é RPG, essas coisas, Metroidvania, essas coisas meio arbitrárias assim, elas não são feitas exatamente para a gente fazer o jogo. Elas são feitas para a gente vender, para o jogador saber onde que está ali aquele jogo, o que estaria mais perto, o que estaria longe, para ele comprar o jogo. E a gente não tem nessa literatura que fala alguma coisa, a gente fica preso nessas coisas e game design é difícil mesmo. Né? É muito bom, por exemplo, eu li um livro que chama Rules of Play, muito tempo, né, atrás, e ele abriu muito minha cabeça no sentido de, por exemplo, tudo é jogo, futebol é jogo, é tão jogo quanto um Age of Empires 2, xadrez, né, as técnicas que você usa para fazer um jogo de tabuleiro, elas são aplicáveis num jogo também, as técnicas que você usa para fazer um esporte, uma brincadeira de criança, de educação física, assim, que às vezes o professor de educação física inventa, muda a regra, né? Faz o famoso mod do rouba-bandeira, do polícia-ladrão. Essas coisas, elas são aplicáveis, têm os mesmos motivos dos videogames, assim. Então, é muito... falta esses textos que abrem nossa cabeça, assim, para ver o que é jogo, o que não é, sabe? Essas definições, assim, também, até um pouco acadêmicas, ajudam também, né? É o do Você... Eric Zimmerman que você está falando? Desse mesmo. Eu tô com ele aqui na minha mão. Eu Adoro gosto esse muito livro. desse livro. Eu ficava levando ele pela faculdade, tá todo amassado. Agora não precisa mais levar Não para precisa faculdade, mais. né? E eu descobri que existem ideias desse livro, tipo a ideia do flow, assim, né? Que ele fala do você está em flow, que elas são meio pseudociências muito criticadas hoje em dia. E É a verdade. área de jogos, é verdade. E a teoria, estudo de jogos, né, game studies, é uma coisa que está crescendo muito, assim, está evoluindo muito, tá gente fazendo muito trabalho acadêmico em cima, que está evoluindo, né, a gente pegar desse livro que é o Rules of Play, que seria um começo, e evoluir para frente, assim, então, hoje em dia está até tendo. Mas tem que chegar nos desenvolvedores, né, é outro papo. Chegar nos alunos. Eu tô com umas perguntas aqui. Tem um monte de gente. Eu queria comentar uma observação que o João fez sobre a amplitude dos jogos, né, de muita coisa ser jogo, e inclusive os board games, e conectar com o que você comentou
da naturalidade que você, ao fazer um curso de computação, ganha com a programação, né? Porque uma coisa legal que eu já ouvi sobre board games, pensando em game design, acho que foi num Extra Credits, é sobre como no board game a mecânica não está escondida, porque é você que executa a mecânica, então você tem que entender as decisões de design ali, coisa que num Exato. jogo de videogame, um jogo de computador, a mecânica tá toda escondida, né? Então, às vezes, o cara toma uma decisão ali, eu vou deixar a mira mais fácil quando ele tá muito longe, pra ele não se frustrar. E você não tá vendo que aquilo tá acontecendo e que aquilo afeta. Então, fica mais difícil ainda estudar o game design. Num board game, você vê a consequência de cada decisão da regra, né? Porque você tem que executá-la. Isso pode abrir. Exato. Verdade, ela fica muito mais escancarada, as decisões de game design ficam muito mais escancaradas, que é melhor para estudar mesmo, aprender isso. Legal, é uma boa observação, com certeza. E puxando pro lado da computação, é uma ótima maneira de treinar raciocínio lógico também, tá? Jogos Claro, de tabuleiro são muito bons. Quem jogou um jogo de tabuleiro não tem dificuldade de saber o que é um algoritmo, né? Porque você tem que executar a sequência de regras pro jogo funcionar ali, né? Exato, se, né, se isso acontecer, você vai pro E, lado, então, total. uma outra coisa que, se me permite, uma digressão bem rapidinho assim, Uhum. porque eu não Grande, vou. professor. Eu tenho que aproveitar para fazer uma provocação pro João, assim, porque ele falou, né, que eu fiz uma pergunta, ele confirmou, de assim, você aprende o game design pegando ideias de vários jogos, você vê um jogo e fala, isso aqui funciona, isso não funciona, e daí o cara vai lá e ele faz um jogo super legal, uma arte muito bonita, uma história, uma temática própria, coloca a Tarsila do Amaral no jogo, e faz toda, né, uma movimentação super original, e daí por algum motivo ele fala, sabe aquela ideia de quando eu só tô com um coração ficar piscando pra dar desespero no jogador, pra ele ficar morrendo de medo de morrer e ele Isso. morrer mais rápido? Nossa, que ótima ideia, eu vou pegar isso também. Por quê? Por que você quer Gente, fazer isso com a gente? o Dandara, ele lançou sem isso, né? Tem esses corações até do Zelda, né? É muito do Uhum, Zelda. Aí não tinha isso e a gente fez um monte de coisa quando a gente lançou o Trials of Fear, né? Pra melhorar. Porque eu tava vendo o streaming do jogo e as pessoas ficavam andando com dois corações, um coração, tipo. Eu ficava assim, velho, se você apanhar, você vai morrer. E sem usar o item de cura, né? Tem item de cura, vai morrer, vai se frustrar. É porque quando você assiste alguém jogar o jogo que você fez, você sente meio que um paizão, assim, não sei, é uma coisa meio assim, ai meu Deus, a pessoa ela vai se frustrar, ela vai bater a cabeça e vai ficar triste. Eu não quero que ela fique triste. Você fica muito assim, e se tivesse aquele alarme, deu uma melhorada no jogo, que a pessoa se lembra de curar, né? entendo. Ela, além de dar uma atenção, que eu acho ótimo, se a É, pessoa não tem, ela fica tensa, né? Ela tem que ficar. Ela não pode ficar relaxada, ela vai morrer, sabe? Ela realmente não, vai. a parte da Aí, tensão eu te garanto que foi atingida. é, então acho que é um ganha-ganha, assim, esse negócio do alarme, né? Só ter que tomar cuidado para não ficar chato, né? E a outra coisa lá da sua primeira pergunta, que eu ia comentar, que eu acho interessante, é que você tem essa faceta burocrática também, né, de gestão, porque como são equipes pequenas e vocês são sua própria empresa, tem isso também que vocês têm que lidar, né? Eu fiquei pensando aqui, quando a gente pensa em pautas, né, de desburocratização, simplificar e tal, muitas vezes o pessoal, por conta de quem defende, a gente alinha isso à esquerda ou à direita, né, cai na, Uhum, sendo que, assim, é bom a gente saber que tem pautas que simplesmente tornam a vida das pessoas melhor, né? Permitem um cara que está desenvolvendo o jogo, de repente, que se a coisa for mais simples, você vai ter menos dor de cabeça e custo com o pessoal para assessorar e tal, e poder focar no que você quer fazer, né? É, uhum, simplesmente permite a iniciativa andar mais. A gente, por estar longe desse meio, às vezes não percebe a importância que isso tem, né? Tornando cada projetinho que as pessoas façam, seja no desenvolvimento de jogos ou em outras áreas, um pouco mais viável, um pouco menos atravancado e custoso, né? uhum. É complicado, viu, essa aí de desburocratização, porque ela vem mesmo de uma coisa, tipo, ela vem muito acoplada, né, do negócio que tem que diminuir muito o Estado, essas coisas assim, e eu acho que jogos é um setor muito bom, assim, de exemplo para isso, porque
eu sinto que uma coisa que eu comecei a sentir há pouco tempo que a gente dos jogos, né, estava acontecendo antes do governo atual, editais, né, editais Uhum. da Ancine, que começava a ajudar a gente também, né, tipo, editais para jogos, assim, e visto que a Ancine, ela vem da cultura, né, e claro que diminuiu tudo, né, acabou tudo esse negócio, mas os editais da Ancine, eles estavam melhorando, né, eles não estavam piorando, eles estavam melhorando muito. Tipo, o primeiro edital, como é da Ancine, ele era muito voltado para o cinema, ele tratava a gente como se fosse um estúdio de cinema, que é errado, né, não dá certo. Tenta encaixar você numa outra caixinha, né? Ali. Não é assim que as pessoas ganham dinheiro, né? Você não é contratando uma equipe para um projeto, né? Que é muito o cinema. Você contrata uma equipe lá, contrata uma locação, tem que alugar as coisas e depois perde tudo. Depois, né? Não é assim que funciona o dinheiro dentro dos jogos. Os jogos é muito mais você sentar na frente do computador, poucas pessoas, ainda mais no Brasil que agora, né? Poucas pessoas fazendo de tudo, e depois de no mínimo de uns 3 meses, mas isso é muito mínimo mesmo, às vezes, normalmente é 1 ano, 2, você vai ver se você vai dar dinheiro a alguma coisa, né? Você vai ver se o jogo vai dar certo ou não. Que é meio cruel, né? Uma coisa até meio cruel, assim. E o edital foi chegando perto dessa realidade, assim, até que acabou, eu acho que estava melhorando. Eu acho que era muito bom para a gente se colocar no lugar de cultura, de arte, assim, se reivindicar nesse lugar, porque senão a gente fica muito perto. Eu acho que a gente é muito, tipo, meu pai falando comigo, né? Ele achou muito tempo, eu tenho que brigar com ele, assim, discutir com ele, que a gente não é uma startup, né? Não é uma startup normal. Que a startup, ela é uma coisa, tipo, os jogos no ambiente startup, eles sempre saem apanhando, pode ficar tranquilo, que a gente já apanhou muito, porque o investidor que quer investir numa startup, ele quer aquele negócio, né, de uma coisa escalável, de uma coisa, né, e que eu consigo provar por A mais B que vai dar dinheiro, né, uma coisa objetiva. Tipo, existe essa necessidade na sociedade e eu estou cobrindo ela. É assim que uma startup funciona. Eu vou conseguir aumentar, eu vou começar num lugar pequeno e vou escalar, né? E é muito diferente como é que funciona para jogos, né? Porque a primeira coisa é que o investidor tem que subjetivamente perceber que seu jogo ele é bom, né? Ele tem que ver um valor ali bem subjetivo, bem artístico no seu jogo, na equipe, assim. E é muito difícil de você provar assim, ele não tem, acaba tentando, né? Não tem esse jogo desse assunto, nesse gênero, vou tentar juntar, mas não está preocupado muito com a experiência final do jogador, não está preocupado com o que o jogador vai achar, e às vezes, sem preocupar com isso, o jogo acaba ficando ruim, né? Não dando muita coisa, assim, e fica difícil do investidor investir. Tipo, a gente sempre sai perdendo no ambiente startup. E acho legal a gente reivindicar esse espaço de que a gente é cultura de arte, que o dinheiro ele entra muito parecido, ainda mais quando a gente é pequenas empresas, não tô falando de uma EA da vida, né? A gente não está na realidade, tem poucas empresas grandes no Brasil, né? Dá para contar nos dedos. Está na realidade de pequenas empresas. E o jeito que entra dinheiro nelas é muito diferente de uma startup, com certeza. Mas muito mais parecido com vou investir numa dupla sertaneja, numa banda de rock. Muito mais parecido com isso. Com certeza, sabe? Falando nisso de projeto e investimento, chegou uma pergunta interessante aqui. Que a gente tá, para quem não quer falar, a gente tá deixando fazer pergunta anônima, né? Como é o relacionamento de vocês com a Raw Fury? Foi eles que contrataram vocês ou o contrário? Como funciona isso né, de Foi o relação de contrário. comunicação? Foi o contrário. Boa pergunta, Raw Fury. Como é que foi? A gente fez o Magenta Arcade, que é o nosso primeiro jogo, e para ver se a gente trabalhava bem junto, né? Tinha esse objetivo também, né? Que eu e o Lucas, a gente estava formando na computação e a gente queria saber se estava certo, né? Se a gente não ia brigar, se a gente tinha potencial de fazer um jogo legal, essas coisas assim.
A gente fez e achou isso. Acho que o jogo foi um sucesso nesse sentido, né? De provar que a gente consegue fazer alguma coisa legal. Mas não foi sucesso financeiro nem nada assim. Tudo bem, né? O primeiro jogo a gente tem que saber que não é assim que as coisas funcionam. Mas aí a gente foi começar a fazer o segundo jogo, né? E a gente estava precisando de dinheiro para viver e um monte de coisa. Ainda bem que os pais ajudaram muito, né? Nossos pais ajudaram bastante no começo, mas que a gente morava com eles e tal. Mas a gente não tinha dinheiro extra, assim, não tinha dinheiro para fazer mais nada. A gente estava querendo, né? Tava vendo os colegas formando, ganhando. E a gente começou a fazer freela para aplicativo. E foi muito ruim, né, fazer freela para aplicativo, porque a gente acaba que vinha a demanda do freela, a gente queria acabar com ela logo, a gente ficava 6 horas trabalhando no freela e 2 horas trabalhando no que seria o Dandara. E a gente estava tipo, muito devagar com os jogos e indo muito mais para uma direção de fazer freela. E a gente não gostava, simplesmente não gostava do trabalho do freela. É muito pior do que o negócio, mas era o que dava. E aí a gente começou a procurar, começou a saber, né, que existe publisher, e que publisher, de novo, aquela alegoria com banda, é como se fosse a gravadora de uma banda, né, é como se fosse a editora de um autor. É muito parecido com isso, ainda mais essas publishers indie, tipo a Raw Fury, a Devolver. E a gente começou a achar, mas a gente tinha muito medo da publisher olhar pra gente. A gente tinha 2 jogos de celular, uma Magenta Card e um outro, da pessoa do publisher olhar pra gente e falar assim, olha, vocês são uma equipe de jogo de celular, então vocês têm que fazer jogo de celular. Que a gente estava querendo ir pro videogame algum dia, né, fazer jogo que você tem que prestar atenção, não fazer free-to-play, né. A gente estava com medo do cara empurrar a gente pro free-to-play, que seria quase freela de novo. Aí a gente estava muito procurando certinho uma publisher, e a gente achou a Raw Fury fazendo um post naquele site Gama Sutra, que hoje em dia chama Game Developer. E a gente viu um post lá da filosofia deles, como é que é. A gente ficou lá encantado com a filosofia deles. Bem massa como é que eles tratam o desenvolvedor, como eles queriam tratar os jogos dele. Aí eu fui ver, tinha jogo de celular, single player, sendo publicado por eles. Então achei que eles teriam como publicar o Dandara, né? Que seria um jogo só de celular. Esqueci de falar isso. No começo do Dandara ele seria exclusivo de celular, seria uma coisa touchscreen, assim. Tanto que por isso que a mecânica de pular, assim, é diferente, vem do touchscreen. E a gente, beleza, vamos conversar com eles e deu certo. A gente mandou um e-mail para eles com o trailer do jogo. A gente tinha também, acho que é importante falar, que a gente tinha tentado entrar no Big com o Dandara da época. A gente tinha entrado no Big, que é o Festival de Jogos Brasileiros, né? Festival de Jogos Independentes do Brasil, que é um prêmio que eles dão lá, prêmio de reconhecimento, não sei se tem um prêmio mesmo, mas é um festival que você põe aí é uma boa milestone, né? Uma boa data para você estar com alguma coisa pronta, né? Que é muito importante psicologicamente você ter isso. E a gente estava com isso, com a gente ter entrado no Big, a gente preparou site para o jogo, a gente preparou como que a gente fala para alguém do jogo, porque o jogo era muito abstrato, a gente começou a preparar, sabe, como que o público vai ver o que foi bom para apresentar para Raw Fury. A gente fez o trailer, a gente preparou todo um material assim que a gente conseguiu mostrar para Raw Fury nesse e-mail. A gente demorou 3 semanas para escrever esse e-mail também, a gente quis que fosse perfeito, assim, foi demorado, aí ele foi dando certo, e a gente assinou com eles. E aí daí que veio o jogo tá em todas as plataformas também, né? Sem a Raw Fury. Não sei se daria. Talvez desse, mas não sei. Que incrível que deu certo. Você estava falando Achei muito perspicaz o que você comentou de como jogos não se dão bem, né, no ambiente de startup, e eu fiquei pensando que eu consigo entender
onde vem a confusão, né? Porque o pessoal pensa, uma empresa pequena de tecnologia. Isso. Mas não é essa a ideia, né? Vocês estão produzindo algo ali, né? Você pode pensar comercialmente ou pensar como arte, mas você está produzindo algo para as pessoas consumirem. Você não está querendo prestar um serviço e escalar, como você falou, e tudo mais. É realmente outra pegada, né? Tinha muita pergunta de qual que é a demanda, a necessidade que você está suprindo a população. Aí você fala assim, jogos. A sociedade está precisando de jogos? Ela não tem isso? Aí você vê jogo da Ubisoft assim, né? Você fala, não, ninguém está precisando disso. Aí você perde na hora, você perde o questionário de todos os editais do governo, editais privados também. Você sai com a cabeça baixa escrevendo o negócio, sabe? Não tem muito isso. E quando eu estava falando, eu fiquei pensando, nossa, faz muito sentido. Acho que não é que um jogo não pode ser lucrativo, a gente sabe que é uma indústria bilionária. Não é que um jogo indie não pode ser lucrativo, também temos muitos casos de sucesso. Só que não são essas as perguntas, né? Você precisa de alguém que olhe, e assim como você fez o paralelo com a música, né? Olha e fala, essa banda tem futuro, eles têm uma boa pegada, eles têm boas letras, ou uma boa composição e tal. Precisa de alguém que conheça o jogo para falar, legal, essa equipe tá fazendo algo que tem valor. Exato. Né? Me parece bem o caso que essas publishers de indies encaixam, né? Como você falou da Raw Fury, porque eles têm know-how para olhar. Claro, todo mundo pode errar e é difícil prever o que vai ou não fazer sucesso, mas ao menos eles fazem as perguntas certas, né? Exato, eles têm essa visão. Eles entendem que ele pode dar errado, que eles estão apostando, né? Sei lá. Não, e se também for olhar friamente, assim. E eles não te avaliam por se o negócio é escalável, né? Ou necessidade. Exatamente. É outra coisa que eles estão olhando. É legal que elas existam e que elas sejam presentes aqui. Eu não sabia, por exemplo. É porque não tem brasileiro, né? Fica um pouco nessa relação de estrangeiro, um pouco. Porque não tem o brasileiro ainda assim. Acho que pode ter no futuro. Mas é difícil. Mas é isso. Eles fazem as perguntas certas, eles sabem, né? E eles sabem que estão arriscando pouco, né? Acho que é isso o modelo de negócio deles, né? Eles pegam um monte de jogo que eles sabem que pelo menos tem alguma coisa de valor ali, alguma coisa assim, e os que vão dando certo mais bancam o que não dão, e no final eles têm o portfólio, tá? O portfólio que o público vê assim, é Raw Fury, então é bom, mesmo que seja assim, pouco jogado, né? Acho que aposta nisso. Mas... Parece que eles caçam talentos, né? Alô? Alô, tô conseguindo me ouvir? Opa! Bom, João. Fala, Zor. Então, eu sou o Zor, eu sou um dos membros daqui do Ganso também. Primeiro, obrigado por aparecer. A gente tá tentando faz um tempo achar convidados para trazer esse projeto nosso de roda de conversa com devs, assim. E eu sou o nosso primeiro, então muito obrigado por aparecer aqui. E você falou que, tipo, teve o relacionamento de vocês com a Raw Fury e que o jogo ia ser mobile, e daí vocês conseguiram trazer para todas as plataformas. Eu queria saber como que foi essa portabilidade, porque vocês estão em todas as plataformas. Tipo, vocês estão em Android, iOS, Windows, Mac e todos os consoles principais. Queria saber como que foi a dificuldade, tanto técnica quanto burocrática, de colocar o jogo, tipo, quase que simultaneamente em todas as plataformas, especialmente o Switch, que é tão difícil de entrar jogo no Switch. Tem isso mesmo, acho que começou, a gente tava no... É porque o Danarve é uma coisa muito louca, que ele era exclusivo de touchscreen, exclusivo de tela de toque, e ele só funcionava na tela de toque, a gente não conseguia imaginar ele no controle em um dado momento. Então, assim, aí, um dia a gente tava lá conversando com o Raw Fury, eles falaram assim, eu acho que o NX, né, que na época era o Switch de antes, eu acho que ele vai ter uma tela de toque ao mesmo tempo que tem um controle, mas e pode ser uma boa para o Dandara, eu acho que, mas mesmo assim, para ele entrar lá, tinha que ter o controle, porque alguém vai reclamar, todo mundo vai reclamar se não tiver controle, porque o cara tá acostumado, né, a jogar com controle, assim, vai vir um Zelda, que é bem de controle junto,
Aí a gente, então vamos tentar fazer. A gente tentou muito, teve muita iteração de design, né, de game design. Iteração é quando você volta para a prancheta, né? Você vai lá, faz o negócio, ficou ruim, aí você volta para a prancheta, isso é uma iteração. A gente fez um monte disso para poder portar e ficar confiante no controle gamepad normal. Aí uma hora a gente colocou no Switch, foi aumentando a confiança ainda com teste, né, vendo gente jogar, vendo gente em evento. A Raw Fury colocou a gente em evento com o Switch, a gente via pessoas jogar e curtir, ou não curtir algumas coisas, a gente podia melhorar, sabe? Foi aumentando nossa confiança. E aí aconteceu, eu tava no gamepad, né? Aí a Raw Fury já é bem tinha... É porque, o que você precisa fazer para você colocar no controle, no console? Principalmente na época, assim, 2017, né, que a gente estava lá colocando os jogos no controle. Você precisa conhecer alguém da PlayStation ou do Xbox. Hoje em dia mudou isso. Hoje em dia é mais fácil. Tem uma pessoa que vai no Brasil, ou então é mais fácil, você consegue pela internet fazer, mas na época precisava de você conhecer, principalmente a Nintendo. A Nintendo, para você ver, tinha um cara só para todas as Américas, um cara para a Europa e Austrália e outro cara para a Ásia. Era 3 caras. Um cara que você tinha que conversar e ele nunca ia no Brasil, né? Por que cara vai no Brasil? Por isso que não tinha, né? Por isso que era assim, tem um cara que vai no Canadá, você tem que fazer aquela viagem de R$2.000 para conseguir ir. Acho que era tenso pra gente. Mas aí a Raw Fury estava lá do lado, né? Outra vantagem que essas publishers têm, né? Que conhece o cara, já sabe. Aí o port, como é que é? A Raw Fury contratou uma empresa para fazer o port inicial do Switch, uma empresa britânica para fazer o port inicial do Switch, e o port todo do PlayStation e Xbox. PlayStation e Xbox a gente não encostou. Então, uma coisa meio... como é que será que tá? Não, a gente não encostou. Mas o do Switch, eles começaram o port e a gente terminou ele. A gente conseguiu o dev kit do Switch e foi até o final, até por causa disso que tem HD Rumble no jogo, que a gente tinha como fazer. Aí eu nem sabia fiquei sabendo que ele ia aparecer naquele Ninjas, né? O Nandar apareceu no primeiro Ninjas. Aí o camarada lá falou, e vai ter suporte HD Rumble, e eu nem sabia que ia ter suporte HD Rumble. Eu falei, nossa, tem que fazer. Aí a gente fez, depois de saber, por causa disso. Ou então, o seu jogo vai ter HD Rumble, só pra avisar. Isso. Aí a gente, que isso? Aí, beleza. E foi assim, né? Isso. Aí teve também, claro, iOS e Android, que a gente acabou fazendo. Windows, a gente estava fazendo o jogo na Unity. A Unity ajuda muito com a portabilidade, várias coisas de portabilidade, mas mesmo assim tem certos compliance que você tem que fazer até no Xbox e no PlayStation. Por exemplo, o jogo tá crashando lá. No PlayStation, o cara não sabia o que fazer. Assim, a gente ia lá e ajudava, mas a gente não era quem fazia, né, no final das contas, quem buildava. Tinha compliance do Xbox, por exemplo, que na tela título de todo jogo de Xbox precisa estar escrito o nome do usuário na fonte do jogo, dentro da arte do jogo, né, não pode estar tipo, uma fonte do Xbox padrão assim, voando, tem que estar dentro do mundo do jogo. Eles pedem isso, e você tem que poder trocar na tela título. Então, a gente que teve que fazer o design do menu, né, para passar para eles, tipo, a gente implementou, e aí passamos para eles, e eles só buildaram, né. Teve esse tipo de coisa, teve o HD Rumble também, outra coisa, e a dificuldade é dos mobiles, né. Android é tranquilo, Android é a plataforma das mais tranquilas. Assim, ela é difícil porque tem 1000 dispositivos, né? Isso é muito difícil mesmo. Você não consegue lidar com o problema do cara que colocou num celular aleatório, um controle aleatório, não funcionou, mas ele vai ficar puto, né, com isso. Isso é a parte mais tensa. Mas o iOS é muito tenso também, porque você precisa de ter computadores da Apple
de última geração para conseguir fazer, ou então você tem que fazer um Hackintosh, né? Acho que essa foi a parte mais difícil, na verdade, foi o iOS e o tvOS, que a gente tinha um MacBook muito antigo, de 2011, assim, ele estava capengando, e era o dia inteiro para fazer uma build, para ver se deu pau, né, alguma coisa, para a gente ficar outro dia fazendo a build o dia inteiro. Esse foi o mais sofrido. Mas fora isso, foi muita coisa, né? O problema é que foi muita coisa, e isso que foi sofrido. Mas se fosse assim, lançar um de cada vez, mais tranquilinho, respirando, assim, seria mais tranquilo, talvez. Quanto ao PC, especificamente, chegou uma pergunta aqui de qual a melhor plataforma para publicar em relação a itch.io contra Steam? Ah, não sei. Eu gosto do itch.io, mas a gente não publicou, né? Questão da publisher. Mas eu gosto muito pessoalmente. Mas eu não sei se Epic pode ser uma coisa que contradiz a Steam ou não, né? Não sei qual é esse tipo de coisa. Mas tem a Epic, tem o GOG, né? Mas a Epic e o GOG são todos igual console, é meio QI, né? Quem indica. Você tem que conhecer alguém, você tem que mandar e-mail, ver, eles olham o seu caso. E a Steam é mais aberta, né? Você paga, né, para colocar o jogo, mas tem um formulário na internet, assim. Todos têm seus... o Steam tem seu conta também, que é para... Ela não é... Um valor não é traduzido pra gente, assim. Então tem muita gente que tem muita dificuldade de colocar um jogo no Steam e prefere ficar no itch.io mesmo. Mas tem todas essas contrapartidas, assim, mas o Steam é uma visibilidade padrão, né? Você coloca o jogo hoje em dia no PC, a pessoa já procura no Steam. É complicado. Uma dúvida que eu tenho, não em relação ao jogo, mas em relação à indústria em si, né, eu não sei se você sabe responder, quais são as vantagens para um time de dev, assim, de tentar botar um jogo no Game Pass, tanto para PC quanto para console? Tipo, é o Xbox que entra em contato, é você que faz, tipo, pedido para tentar botar lá, como que fica remuneração, tipo... Eu não sei quem entrou em contato com quem, se a Raw Fury entrou em contato com eles ou o Game Pass entrou em contato. A Raw Fury só virou pra gente e falou, olha, tem esse contrato da Game Pass, e o contrato da Game Pass é como? A Microsoft, né, faz uma oferta. Sei lá, X dólares para esse jogo. Que eu acho que é o número de downloads que vai ter, não sei, faz um cálculo lá, e faz uma oferta e você aceita ou não. Se você aceitar, o jogo tá na Game Pass e você ganha o dinheiro de uma vez. E não importa quantos downloads teve, no final das contas pode ter 0 downloads, que o acordo foi esse, entendeu? Por enquanto, assim, eu acho bom, mas eu tenho medo da época que vai virar todo mundo pode entrar no Game Pass e... Sim, todo mundo pode entrar no Game Pass, é bom, mas, assim, virar uma coisa, assim, remunerada a partir do número de horas, aí eu acho bem problemático, assim. Vira concurso de popularidade. Vira o jogo do tipo do Stardew Valley dá mais dinheiro do que aquele Edith Finch, né? Aí não pode existir o Edith Finch. Ele 100% não dá dinheiro. Aí é uma coisa meio bizarra. É a mesma questão que tava tendo esses dias de polêmica com o serviço de reembolso da Steam, que as pessoas estavam pedindo reembolso do jogo que tem menos de 2 horas de duração, e daí faliu o cara. Basicamente. É esse o problema com, tipo, contar por horas jogadas. Exato. E também tem muita gente que usa o Game Pass pra testar jogo, né? Usa como se fosse demo, que como tá tudo disponível lá, baixa, joga um pouquinho, vê se gostou ou não e desinstala. Vira o problema do free-to-play, que um dos problemas do free-to-play, que é você tem que passar muita mão na cabeça do jogador para ele ficar jogando, né? Porque ele tem 1000 jogos à disposição, então o jogo não pode frustrar. O primeiro momento de frustração do jogador, ele é igual um vídeo do TikTok. Ele já passa assim para, não quero saber. Baixa e instala outro, tá ótimo. E que eu acho problemático também para todos os jogos terem que agradar o jogador muito assim no começo. Acho problemático, sabe? Ficar
que todos os jogos tem que ter um certo tipo de design, assim, limita, né, os jogos que existem, podem existir. Interessante. O sistema de monetização afetar o tipo de conteúdo que você vai ser bem sucedido fazendo ou não é muito triste, né? Porque Exato. começa a afetar a sua independência criativa ali, né? Eu acho que o celular, ele tem muito espaço para fazer jogo muito doido. Muito legal mesmo. Ele tem um potencial não... como é que é? Uncharted. Tipo, não mapeado, assim, que ninguém nunca andou, ninguém nunca foi lá, porque porque a indústria free-to-play tipo, deixou muito preso o celular, né? Aquela coisa que fala, né? Você vai pagar num console, você vai pagar algumas centenas de reais num jogo, você acha normal. No Steam, você vai pagar algumas dezenas de reais num indie, você acha normal. Cobrou 10 reais um jogo de celular, você já não quer saber, né? Não, deixa eu procurar um free aqui, né? Exato, Você não consegue colocar coisas que se beneficiariam da plataforma, porque a comunidade rejeita, né? Pelo modelo. Eu falei muito que jogo não é muito startup, mas eu acho que quando chega no jogo free, de celular, ele vai começando a se assemelhar muito com a startup, de uma coisa escalável, de um serviço que você presta, que você tem que ficar sempre trabalhando no jogo, né? E incrementando. A equipe vira o jogo. O estúdio não vira vários jogos, ela vai virando o jogo que tem que continuar incrementando, assim. Então, o modelo de negócio vai virando cada vez mais uma startup quando você vai chegando perto do free-to-play, assim. E é verdade, tipo, eu não quis dizer que todos os jogos são diferentes startup. Existe empresa de jogos, por exemplo, jogos de treinamento, jogos para ensinar a mexer numa coisa, uma simulação, né, serious games, que elas são mais parecidas com startup mesmo. Mas eu estou falando do entretenimento, que você oferece uma coisa que a pessoa vai ter uma experiência e depois beleza, acabou, né, a experiência. E é uma faca de dois gumes também, porque ou você, tipo, as duas opções, ou é free to play, ou você paga pra jogar o jogo, não tem um meio termo. E daí, se for free to play, você tem que ganhar o seu dinheiro de alguma forma, e essa forma, em jogo mobile atualmente, é por anúncio. E ninguém gosta de anúncio. Aí, ninguém. E são métodos que você usa métricas, né, que são muito prováveis, assim, muito objetivas de se o jogo tá viciante, se o jogo tá colando na pessoa, né? Você faz teste A e B, você não liga muito para a experiência do jogo, você liga se a pessoa tá jogando para sempre, se a pessoa liga no próximo dia, e aí você consegue manipular certas coisas psicológicas e fazer teste A e B para chegar nisso, né? De uma forma muito objetiva, assim, e que não tá muito ligando para que se o jogador tá gostando ou não, só se o jogador tá jogando mais, né? E isso acaba sendo uma experiência ruim tanto pro jogador quanto pra visão que as pessoas têm do desenvolvedor, porque o jogador, ele acaba não jogando o jogo porque gosta, mas sim porque tá viciado. E daí as pessoas que não jogam o jogo ficam, aquela empresa lá usa essas coisas aqui pra viciar o jogador pra ficar gastando dinheiro no jogo. E daí ninguém acaba ganhando, sabe? Tipo, tá, a empresa ganha dinheiro, mas no final ninguém acaba, ao longo prazo, assim, ninguém acaba ganhando. Complicado, mas tem empresa que ganha muita grana com isso. Isso tem. Posso fazer umas perguntas de desenvolvimento assim, que tem um monte que tá esperando aqui, que são muito interessantes. Quais os principais erros que um game dev novato pode cometer? Erros que vão dificultar o desenvolvimento ou elaboração no jogo? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu acho... tem um erro que a gente fala muito, todo desenvolvedor fala muito, que é o de começar fazendo um jogo do seu sonho, né? Tipo, o jogo mais ambicioso que você for fazer. Tipo, é começar fazendo um jogo grande. Um jogo que você acha que seria grandinho. Tipo, não começar numa coisa muito pequena. Acho que esse é o maior erro de todos do iniciante, é ficar, tipo, 2, 3 anos num projeto que você não sabe fazer direito, você tá aprendendo a fazer tudo, né? Então, você tá, na hora que chega no menu,
principal, você está aprendendo tudo do menu, você não sabia fazer nada, e estava tendo que aprender a fazer tudo, aí você demora muito mais por causa disso para ligar com as outras coisas do jogo também. Você vai tomando esses tapas na cara, né, aprendendo essas lições enquanto você faz o jogo demora muito mais para sair, às vezes sai um jogo que você vai ganhando uma expectativa com ele, psicológica, você vai trabalhando 2, 3 anos, é só você que está trabalhando ele, que quando ele não dá certo, que é o provável que acontece com o primeiro jogo de todo mundo, quando ele não dá certo financeiramente, quando as pessoas não dão muita atenção para ele, você fica horrível, né? Você fica péssimo. Você quer sair dos jogos, horrível esse negócio. E acontece muito isso, muito mesmo. Então é importante entender que os primeiros jogos, os primeiros passos que você está dando, é importante terminar jogo. Terminar jogo é uma coisa muito importante que você tem que fazer. Para quem está querendo começar a fazer os próprios jogos, né? É importante terminar eles. Terminar significa fazer muitos jogos pequenininhos primeiro, para depois fazer lá na frente, quando você souber fazer tudo, todas as partes, você fazer um maior, né? Você ir crescendo. Terminar várias vezes também, toda vez que você termina, mostra para alguém, a pessoa fala assim, não gostei. Isso é sempre aprendizado para você fazer aquela autocrítica, né? Para você entender, escutar, né? Como é que vai ser, como é que uma pessoa reage. Essas coisas são muito importantes mesmo para você ter. Então, esse é o maior erro do iniciante, é fazer umas coisas muito grandes que você não sabe fazer, que é tudo um mistério para você. Demais, aquele lema, né? Fail faster. Isso, exato. Martim, fala, desculpa, é que eu tava com a página aberta aqui para fazer uma pergunta que emenda muito nisso. Então, eu vi na página de vocês que tem a seção Gen Games and Prototypes. E eu fiquei curioso tem 6 jogos aqui, né, que são esses ou protótipos ou jogos de Gen. Eu queria saber quais são de Gen, quais são os protótipos, e emendando assim, a Gen serve como motivador. Eu queria saber o quão importante ela foi, e se vocês fizeram vários protótipos, independente disso, como se motivar, como colocar as metas para esses protótipos terem começo, meio e fim, como você estava dizendo aí da importância de terminar jogos. O Jam é uma coisa meio mais difícil. Jam é aquele hackathon, né? Que no software normal sem ser jogos, a gente chama de hackathon, de ficar 24 horas fazendo um jogo. E eu acho isso meio... É bom, né, no começo, quando você tá aluno, você conhece as pessoas, você se diverte, né? É importante que você se divirta, você durma, você não fique, tipo, bitoladão e fique cansado, né, no final. Então, nem sempre sai jogo de Game Jam, mas você aprende muito, você conhece as pessoas, é legal. E deixa eu ver, acho que me fez várias perguntas. Quais são os jogos de Jam e quais são os jogos de protótipo, né? Isso, porque a sessão é Jam Games and Prototypes tem 6 aqui, né? É isso, o Miguel é um protótipo que a gente fez, Miguel do Incredible, que a gente fez para aprender Unity. No Magenta Arcade era Adobe Flex, aí a gente não sabia Unity, a gente quis migrar, e a gente fez um jogo de 1 mês, que é o Miguel. E os outros são todos de Jam. E eles vieram antes do Dandara, que é um projeto maior? Todos vieram antes. Todos vieram antes. Legal. Mas assim, alguns vieram depois do Magenta Arcade. Acho que a maioria veio depois do Magenta Arcade. E qual que é a outra pergunta? O início, meio e fim do protótipo? Eu perguntei se os jogos que não são de Gen, no caso o Miguel, se você tem alguma dica para o pessoal, né, que está começando, quando você não tem um deadline externo, é difícil se autodisciplinar. Nossa, essa foi muito boa. Essa é muito boa, porque eu não sei se vocês estão vendo, se vocês verem o trailer do Miguel, vocês entendem o que é um jogo de fazer malabarismo no celular. Você puxa assim a maçãzinha e solta ela Você pega ela fisicamente com o dedo, aí você puxa ela igual o Angry Birds e solta ela, faz um estilingue, né? Ela volta para cima, e tem várias maçãzinhas na tela,
todas caindo ao mesmo tempo, mas você só tem 2 dedos, só tem 2 mãos. Então você tem que fazer malabarismo, você tem que ficar jogando para cima e mantendo elas no ar para poder continuar. E eu tava fazendo assim, nossa, tá pai o jogo, tá faltando uma serra elétrica para você fazer um malabarismo. Tá faltando. E foi o Lucas que falou: não, a gente. É um jogo de um mês, sabe? A gente tem que. Depois a gente vai fazer um jogo muito mais legal, calma. Foi bom a gente saber desde o começo que seria um jogo de teste, de um mês. Para que serve o jogo, né? Por que a gente está fazendo ele? A gente está fazendo para aprender, não é para fazer o melhor jogo do mundo, né? Não necessariamente. Eu queria que as pessoas curtissem o jogo, que fosse um jogo legal, mas o objetivo maior é aprender, entender por que eu estou fazendo isso e para até medir, né, se o jogo foi um sucesso ou não. É muito melhor você medir se o jogo é um sucesso ou não, se você estabelece métricas para isso que sejam só de você, que não dependa de ninguém. Quando a gente fala assim, esse jogo precisa ser... Lógico que a gente tem a questão da sustentabilidade, né? Não vou nem entrar nisso. Mas é bom você manter uma coisa assim, eu queria que esse jogo, eu sentisse que ele fosse bom, eu sentisse que ele fosse melhor do que outra coisa, eu sentisse que eu fizesse um jogo que eu nunca fiz, eu sentisse que esse jogo funciona, que minha mãe consegue jogar, sabe? Não necessariamente que foi bom, mas que consegue, depender menos do negócio, depender menos de se deu X dinheiro, se você conseguiu um acordo com o publisher com ele, se você conseguiu edital com ele, depender menos dessas coisas são externas, porque essas coisas você vai... não depende de você, né? E você pode se frustrar muito. Videogame é muito frustração. Muita coisa de frustração. A gente já se frustrou muito. Então, é um jeito legal de você medir o sucesso dos jogos, diminuindo a sua frustração psicológica, né? Que senão você sai, você vai pro TI, você ganha mais dinheiro, mais seguro, mais estável, né? Início de projeto, como é que foi o Dandara em relação a isso? Você pode falar disso? Claro, Mudou muito durante o desenvolvimento, como é que era o escopo, essas coisas? Nossa, mudou muito. A gente errou o escopo muito do Dandara. Total. A gente começou o jogo, era um jogo de arena, era jogo de celular e a gente queria fazer combate no celular com um bonequinho, que o Magenta Arcade não tem, né? O seu dedo é o personagem. A gente queria colocar um bonequinho para tirar seu dedo da tela. Tinha umas coisas do Magenta Arcade que a gente queria consertar, né? Melhorar no jogo de ação. O Dandara tinha. E a gente começou querendo fazer jogo de arena, assim, que aí vem uma sala, aí vem uns certos inimigos, você tem que matar todos, Nossa, derrotar todos. Metroidvania, que doido. Aí a gente foi pra frente, aí você vinha aquele menu igual o Cut the Rope, que vem um menu com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você escolhe as fases. Jogo celular antigo é puta referência. Eu gostava dessa época, quando tinha Cut the Rope, essas coisas assim, Angry Birds 1. Mas aí a gente colocou uma porta, né, para entrar entre as arenas, para a pessoa não ter que voltar para o menu, para ficar mais imerso. Que a gente queria também fazer um contraponto, né, o que tinha no celular. Que o celular é um jogo que não quer que você fique imerso, é um jogo que você quer que Jogar um a maioria dos jogos, tempo, né? É passar o tempo, uma coisa menor, né, que você vai ficar jogando com 25% da sua atenção no busão. A gente queria que a pessoa prestasse atenção. E então tinha muita questão do imerso. Aí a gente colocou uma porta para não ter... colocou, tudo se passa num lugar, na linha de tempo só. Aí a gente colocou essa porta, foi para frente, entrou na porta, beleza. Aí, e se eu colocasse 2 portas? Uma que vai para um lugar e uma que vai para o outro? Pronto, virou Metroidvania, é só isso. Aí a gente começou a fazer então tem exploração, uma coisa que não tem no celular também. Você não vê, né, muito exploração. A gente viu um jogo muito doido de celular, aquele Infinity Blade. E não tem muita exploração, né? Meio um Rails, né? Quase que um carrinho de trem fantasma que vai te levando para frente, assim. Você para, você escolhe se vai avançar ou não.
mas a gente queria mais exploração, mais opção pro jogador, coisa secreta, né, pro jogador achar. E isso foi virando Metroidvania, principalmente que a gente não achava que teria um Metroidvania no celular, e foi evoluindo disso. E a gente sempre tenta ter o máximo de pé no chão, até no jogo que a gente está fazendo agora, a gente está tendo assim, não, a gente vai desistir, né, voltar atrás, a gente está fazendo um jogo 3D, a gente tem muito medo do 3D, porque o 3D, ele é o ciclo de interação, você fazer um personagem, animar ele, fazer ele muito mais longo, então a gente tem medo de ficar preso num desenvolvimento gigante, assim, numa coisa ruim, né? Então a gente fica, tipo, como que a gente vai fazer esse 3D com o mínimo possível, mais Minecraft possível, a gente conseguir perceber se o jogo é divertido ou não, que é sempre uma dúvida, né, que a gente está tentando inovar. E no Dandara foi assim, como que a gente acha a diversão, se é legal aqui? A gente tem que comprovar isso toda hora com o mínimo de recurso possível. Comprovar que é divertido, né? E se você comprova que é divertido no mínimo, se você coloca mais, fica melhor, né? Tipo, eu gosto muito do desenvolvimento de expansão, né? Você comprova com o mínimo tudo e já é divertido, então só vai adicionar. Então você vai saber quando parar, né? Você para quando você não consegue mais, mas você já provou que tá divertido, que tá legal, que passa a mensagem que você quer, passa o sentimento que você quer. Se você comprovou tudo isso no mínimo, essas coisas assim. Aí a gente foi sempre sendo assim com o Dandara, né? Mostrar para alguém, a gente vai mostrar tinha encontro de desenvolvedores, a gente mostrava para os outros desenvolvedores e eu e o Lucas falava assim, a gente vai mostrar para as pessoas, se as pessoas falarem que não gostou, a gente desiste e começa outro projeto, porque não tem salvação. Mas aí sempre a pessoa gostava, falava assim, nossa, legal. Aí a gente sentia que tinha, sabe, comprovava esse passo, a gente ia para o próximo passo. E se fosse mais 2 fases? Se tivesse a exploração, né? Se tivesse a bifurcação, a pessoa tem que achar a chave e voltar. Aí sempre isso a gente mostrava para alguém e isso ia se comprovando legal e a gente continuava indo. Tipo, a gente não teria... A gente estava treinando muito a cabeça para a gente não ter esse apreço de droga. Eu tô apaixonado com esse jogo, eu não quero que ele seja ruim, aí você vai desenvolvendo na força, assim. A gente tá muito assim, ainda assim, no próximo jogo. É mais difícil agora, né? Eu tô achando mais difícil agora por causa da pandemia, do isolamento e tal, que não deixa a gente encontrar com outras pessoas, mas tá tentando. Pô, e como era quando o Dandara era só um protótipo? Era só uma parede que você pulava de uma parede pra outra e um tirinho no máximo? No mínimo do protótipo era uma arena só e um bicho no meio. Um bicho que você tinha que bater atrás dele. Então você tinha que pular em volta dele, né, através das plataformas brancas, que a gente colocou branco porque é o que chama mais atenção. Tudo era meio escuro e o branco chama mais atenção para saber onde você vai pular. Pô, e daí virou né? sal, né? Que da hora. E virou sal. Eu acho que tudo de história do Dandara quase veio do... Porque a gente fez a mecânica primeiro, né? Veio para explicar a mecânica. Então ficou tudo loucão, assim, porque a mecânica é loucona. Eu gosto... É legal isso também. E como foi nessa parte de expansão? Como você decidia, tipo, meta, agora a gente quer fazer isso? E, tipo, como lidava com prazo? Eu fiquei sem mexer no computador, ele desligou a tela. Desculpa. Como é que pode repetir a pergunta? Ah, claro, como lidava com essa parte de expandir o projeto, né? Como lidava com prazo, adicionar coisas novas? Essa pergunta aqui fala de... Também, como faz pra manter o ânimo durante o projeto, né, quando dá alguma coisa de errado? Aqui no Gans a gente tem muito caso de... a gente começa um projeto e, às vezes, um membro tem que parar por causa da faculdade ou coisa assim. E daí é muito fácil de perder o ânimo em projeto. Como faz pra Isso. saber onde parar, onde parar de expandir? E Eu acho... manter metas fixas e boas, sabe? Eu acho que a gente não fez isso perfeito no Dandara, mas a gente sempre pegava assim, data que vai rolar, não sei se tem no Ganso, tem muita gente aqui que são muitos, né? Você deve ter um encontro de talvez mostrar projeto um para o outro, uma coisa assim. Isso acho que é muito importante.
A gente tá uma descobrindo comunidade como de faz da melhor desenvolvimento. forma ainda, mas a gente vai tentando melhorar a cada vez. O nosso plano agora é fazer, tipo, metas. A gente quer fazer, vamos montar, começa formando times e faz uma ideia. Depois vamos começar a prototipar um pouquinho. Daí depois vamos tentar um desenvolvimento mais sério. Isso, aqui em Minas a gente tinha o Mind, já mostra de desenvolvedores de Minas, assim, a gente pegava um bar, uma casa de alguém, ia lá com um laptop e mostravam para os outros, assim. E tinha uma data, né, bimensal, ou era mensal, não sei, era uma coisa assim, e a gente sempre preparava, não, no próximo Mind vai ter tal coisa, que a gente meio que consegue fazer, e a gente vai ver se tá bom, entendeu? Sempre nessas coisas, o Big é uma super data pra gente, gigante, assim, a data de submeter no Big, que a gente tinha preparado, que tinha que preparar trailer, site, deixar o jogo bem apresentável, né, porque o jurado ia ver, né, e então a gente correu para ir atrás do Big, e esses eventos normalmente eles sempre vinham, né, com gente vendo o seu jogo, gente mandando feedback, tipo, a gente preparava para receber o feedback, preparava do feedback anterior para o próximo, assim. Então tinha uma ida e volta, assim, pra gente. Agora, com a pandemia, tá mais difícil. Eu acho que dificultou muito, assim, pra gente também. A gente também, aqui no Guns, a gente fazia na Oscar, né? A gente ia lá num evento no departamento que era Game Night. Daí a gente tentou ir apresentar uns jogos lá, fazer uns playtests. Mas agora perdeu isso também. Faz um tempo. Exatamente, era muito bom. Eu também não sei como é que faz no, na distância, né? Mas uma coisa que acontece quando esses eventos são muito, tipo, mensal, é que dá um problema, que toda vez, todo mês, você vê os mesmos jogos do mesmo jeito, eles não mudam muito de um mês para o outro. Aí dá uma cansada, né, do evento. Você fica, nossa, ruim, né? Vou lá no evento, vai estar o meu jogo igual, todos os jogos iguais, eu não quero nem jogar o jogo de todo mundo, tudo de novo. Aí vai dando todo mundo vai debandando um pouco, assim. Então acho que ele não tem que ser tão mensal, talvez, tem que ser, não sei. E hoje em dia, na pandemia, a gente está jogando entre a gente, assim. É difícil, porque eu trabalho na minha casa, o Lucas trabalha na dele, o músico trabalha na dele, o escritor, agora a gente tá com o escritor, ele trabalha na dele. Aí era muito bom quando o artista, por exemplo, ele fazia uma arte, e no meio quando ele tá fazendo arte, quando a gente trabalhava junto, né, a gente tinha um escritório, ele falava assim, olha como é que tá ficando aqui. Aí você olhava assim, nossa, tá ficando muito doido, e tá ficando, então tá ficando tal coisa, você mudava na hora. Era muito mais dinâmico, sabe? Do que você mostrar pra pessoa de uma vez, a pessoa normalmente passou por tantas decisões que você poderia ter ajudado ela, que o fato de estar em equipe poderia se ajudar, que ela não teve, né? Ela teve que resolver todas as decisões sozinha e mostra o pronto no final, assim, que eu acho que limita o criativo. É bom trabalhar junto pra gente funcionar bastante. Então a gente tá foda. Pra todo mundo, né? É. Eu queria perguntar algo que você acabou de comentar. Você falou que vocês têm um músico, um escritor agora, né? Trabalhando junto. Ao mesmo tempo que vocês acabam, né, tendo essa multidisciplinariedade, também havendo possibilidade. Minha gata tá atacando minha escrivaninha. Havendo possibilidade, vocês têm pessoas para outras áreas. Pensando no Dandara, que é um projeto já concluído, assim, como que foi a equipe? Assim, além de vocês dois, pensando em quais foram os principais roles, né, os principais papéis que tiveram pessoas dedicadas, quais tiveram pessoas multitarefa ali. Sim, a gente teve eu e o Lucas. Começou eu e o Lucas, né? E rapidinho, depois de uns 3 meses, eu mostrei o protótipo toscaço pro Tomás, que é um amigo nosso de São Paulo, que é um músico, e ele topou entrar. Aí ficou nós 3, e eu conheço o Tomás a partir do Vitor, que iria vir a ser o artista do jogo. E o Vitor, ele tinha a sala que a gente dividia com eu e o Lucas, né, a Long Hat House, a Ludic Side, outra empresa de 2 pessoas, e o Vitor fazendo freela, assim.
e trabalhando no jogo dele. E a gente foi dividindo essa sala, assim, foi muito bom dividir essa sala, foi muito bom mesmo. Agora não tem mais. E beleza, aí foi assim, tinha nós três, né, eu, o Lucas e o Tomás. Aí depois a gente assinou com a Raw Fury, depois de um ano, né, trabalhando. Aí com o dinheiro que a Raw Fury dava, isso é importante também, que a publisher, ela dava uma grana pra gente não ter que fazer freela, né? Ela dava uma coisa chamada adiantamento dos lucros. Ela vai te dando meio que um salário para você fazer, só que isso sai do seu lucro lá na frente. Então, quando o jogo sair, ela vai comendo, ela ainda vai te dando salário, mas o lucro vai comendo a dívida que você tem. Então, existem as facas de dois mundos. Né? E depois vira 50-50, né? Vira 50% do lucro, vira 50% para você, 50% da publisher que teve o risco e tal, e até trabalhou bastante no caso da Raw Fury, eles trabalharam bastante no jogo, colocando na loja, né, falando com o cara do PlayStation, essas coisas assim. Mas tá, aí entrou Raw Fury, com o dinheiro a gente conseguiu contratar o Victor, que trabalhava com a gente já tinha ajudado a gente a fazer a personagem principal, ele tinha dado uma ajuda boa, assim, ele fez a paleta de cores, ajudou a gente a fazer a paleta de cores, tudo isso, aí ficou nós quatro, o principal a gente tomava muitas decisões no jogo, mas teve freela também, teve freela de artista que fez a arte da capa do jogo, é uma artista lá do Canadá, que chama Kelly Santiago, teve a artista da entrada, aquela entrada que a Dandara tá fazendo uma posição fetal, uma doida lá no espaço, assim, essa é a Júlia, uma menina lá de São Paulo. E teve nós, assim, aí lançou o Dandara, né? O primeiro. Aí depois, pro Trials of Fear, a Júlia fez mais coisa, e a gente contratou 2 artistas, a ex-namorada do Lucas até, dois escritores, para ajudar na narrativa, que a gente ia aumentar muito a narrativa também. E foi muito legal. Aí agora a gente vê, depois do Dandara eu vejo muita importância de ter alguém da narrativa, assim. Não sei eu não sei fazer isso. E como é a experiência de alguém que, especialmente da computação, né, da gente que é programador, daí começa fazendo meio que só a gente, daí vai adicionando gente que a gente não sabemos como esses alienígenas funcionam. Eu acho que tem uma natural, assim, principalmente quando você é muito criança, assim, sabe? Que você fica assim, minha ideia, não quero dividir com ninguém, né? Ou então a pessoa vai chegar, eu vou ter que, como é que chama? Ceder, né, minha ideia, ceder coisas da minha ideia para a pessoa ser agradada, mas eu acho que para adequar a ideia da outra pessoa, né, mas eu acho que incrementa muito no jogo, principalmente quando, bem no começo, a gente era muito mais chato, assim, a gente ficava olhando tudo que todo mundo fazia para ver se estava de acordo, assim, mas hoje em dia a gente está criando uma hierarquia de importância, né? Tipo, a direção do jogo fala tudo, e se todo mundo concordou, beleza, é a direção de cada área do jogo, a direção da arte, a direção da narrativa. Aí, quem for mais diretor dessas partes, decide para essas partes, assim, a gente confia. E é muito bom, eu acho que tem o contrário, que é a sensação muito boa de você, por exemplo, eu blocava as fases, né? Blocava algumas fases e ela ficava feia, tosca, assim, porque ela estava só blocada. Aí você fazia a fase, fazia ela funcionar, colocava os itens e tal, dá um trabalho, você ficava olhando para aquela fase feiona, assim, um tempão, os bichos feião, os bichos umas bolas, né? Você colocava o placeholder do bicho, só uma bola, assim, e você lá, nossa, você começa a achar, nossa, esse jogo tá meio pai, assim, que eu tô fazendo. Aí vem um artista e você combinou, né? Ele vem e faz tudo, faz a arte de tudo, a gente combina o que vai ser aquela fase, o que vai ter, o que aquela fase tem que passar, quais são as salas importantes, você aponta, a gente faz uma conversa e depois ele, vou fazer aqui. Aí depois de um tempo você joga com a arte, a fase que você não tinha arte antes, você fica, nossa, esse jogo tá muito doido, essa sensação é muito boa, que ela só acontece no desenvolvimento quando outra pessoa está fazendo um trabalho muito legal
que você experiencia pela primeira vez no jogo. É muito bom essa sensação, sabe? A música também, você coloca placeholder, se inventar de colocar apito de placeholder, coisa de BFXN, sabe aqueles sons básicos do videogame, senoide, triangular? Não sei se tem esses sons básicos que fica tipo bem 8-bit, bem isso. A gente colocava isso de placeholder e o jogo ficava horrível, horrível, você queria destruir o jogo. Aí o Tomás vinha e colocava tudo, fazia a interação dele. Aí ficava muito. Não, o som eu acho que é uma coisa que invisível, assim, que adiciona muito valor no jogo na hora. E ficava muito melhor, é muito boa a sensação mesmo disso. Mesma coisa com o escritor, que eu colocava, que a gente decidia, né, tipo, escrita de placeholder, não vai ser eu que vai escrever esse diálogo. Aí eu colocava assim, aí Dandara, vai lá, escrevia de qualquer Dandara, vai lá e faz tal coisa. Não quero saber. Aí eu ficava lendo aquilo para testar 1000 vezes, aí vinha um escritor e colocava Dandara, poético, assim, nossa, muito doido. Tipo, é bom essa sensação. Como é a pipeline disso? Como é a pipeline que, tipo, vai se formando? Vai primeiro é o level design, daí programa alguma coisa em cima, daí faz a arte? Qual é a ordem disso em termos No de Dandara crítica? era muito assim. Porque começou a gente, já tinha muito level, sempre já teve muito level design e inimigo pronto, sem arte, sem nada, sempre foi assim e a gente fazia depois, né? E continuou. Agora tá diferente, que a gente tá fazendo muito pré-produção antes, decidindo quais são as referências, decidindo quais são tipo, os valores do jogo, qual é a sensação que o jogo vai passar, concordando nisso, fechando isso mais, assim. Mas esse é o pipeline do Dandara, né, pelo menos. A gente fazia os levels, depois alguém vinha e preenchia eles, né. Depois a gente refazia os levels também, a gente voltava para os levels, via que estava ruim, colocava chão, né, ficava arrastando o chão para o lado, chão branco do sal, assim, a gente ficava arrastando para o lado, vendo se tá bom, vendo se tá perto da porta, Imagino tinha que tem que iterar a arte várias todas as vezes também, né? iterações. Aí a arte itera junto, a arte itera também, se não tá passando a sensação que a gente queria passar, é complexo. Sobre essa equipe de apoio, fiquei curioso, conforme você estava contando, é uma pergunta que vale para todos eles, para o escritor da narrativa, o músico, o artista visual ali. Qual que é o background dessas pessoas? Porque, tipo, do nosso ponto de vista, a gente sabe, vocês têm o background da computação, junto com o gosto pelos jogos, e daí vocês vão, né, ganhando a multidisciplinariedade e tal. Esse pessoal, eles fizeram faculdade na área, eles vieram pelo caminho do jogo e gostavam de desenhar, qual que é... Porque não é um músico, né, que vai... Não é um músico qualquer, é um músico para jogos, né? Não é um narrador qualquer, é um narrador para jogos. Eu acho que, cara, pensando bem, a gente é uma equipe mó acadêmica, assim. O Tomás, ele fez música, ele fez faculdade de música. O Vitor fez faculdade de jogos, né? O escritor agora está fazendo doutorado de letras, está terminando. Acho que sempre tem a faculdade da pessoa, né? Decide o que ela vai fazer, mas nem sempre isso é necessário, assim. Até o Vitor, né? O Vitor não fez belas artes, ele fez jogos. Mas eu até acharia doido se a pessoa tivesse feito belas artes e saído de lá com interesse para jogos. Eu acharia doido. Esse background, sabe? Incrementa muito. Sim. Porque eu imagino que ao mesmo tempo que dá um background, né, dá uma base, é diferente aplicar. Eu penso principalmente no som, né? Se você pensa num músico, você vai imaginar, o cara faz uma composição, ele toca. E às vezes não é a música de fundo mais relevante, como você estava citando, né? É o som, o design de som é outra coisa, envolve muita música, mas é outra coisa, né? Eu fiquei imaginando a dificuldade de achar alguém que saiba fazer isso, né? Que tenha o ferramental. Mas eu acho que composição porque tem uma parte da música só, que é a composição, né? Não é tudo da música. E essa parte é muito importante mesmo, né? Principalmente, primeiro compor, assim, o que essas notas nessa ordem, nesse ritmo causam de sensação, né?
o que já foi feito em relação a isso, saber um pouco da história da música, que às vezes o Tomás puxa assim, o Chopin fez assim, o que é isso? Aí... E passava essa sensação, aí você, não, passa mesmo, aí você olha o Donkey Kong, e o cara fez o que o Chopin faz, sabe? Eu esqueci até o nome, o músico famoso do Donkey Kong. Mas tem isso, né? E agora eu já esqueci a pergunta. Code Kondo. Agora eu já esqueci a pergunta. Acho que eu fui devagando. Mas você elaborou em cima do que eu estava questionando mesmo. Foi só essa questão, né, de como achar esse pessoal que tem essa base, mas que sabe aplicar isso para jogos, porque é muito diferente, né? Não é porque o cara sabe escrever um livro que ele vai fazer uma boa narrativa do jogo, porque a narrativa do jogo se desenvolve de outra forma. Exato. Fiquei pensando na dificuldade de achar um pessoal que sabe trazer esse ofício e adaptar para a realidade do jogo, né? Eu acho que pelo menos até agora, a gente nunca teve uma pessoa que não estava interessada muito em jogos e aprendeu o interesse com a gente, sabe? Eu escrevia roteiro de romance e agora estou aprendendo a fazer jogos e estou tomando vários tapas na cara, que não é a mesma coisa, né? De fazer romance e fazer um jogo. O carinho que você tem com cada palavra é diferente. Infelizmente é diferente. Mas a gente não teve. A gente só teve gente que sabia que era diferente, sabia como seria, como causaria isso um pouco no jogador. Você acha que isso é uma consequência de como é no Brasil? Porque, né, a gente não tem muita indústria de jogos, então, naturalmente, quem aparece mais fácil para trabalhar em jogos é gente que já está interessado em jogos? Verdade. Total isso. Porque não é um emprego estável, normal, tipo, que vai, sabe? Não é igual trabalhar na Ubisoft, que é um pouco mais estável. Eu acho que não é 100% estável também. Jogos é todo meio instável, né? Rola aquelas grandes demissões das grandes empresas o tempo inteiro. Mas mesmo assim, eu acho bem mais estável do que uma empresa indie do Brasil, com certeza. Que sai o jogo, aí não deu certo nem um pouco. Pelo menos no nosso caso, a gente até foi legal com o Danaro, né? Deu uma folga pra gente. Mas acho que a gente vai investir tudo no próximo jogo, né? E se não der certo, se a gente sair assim, ganhar 0, a gente faliu. Acabou. Simples assim. E isso é a realidade, né? A maioria dos jogos, assim, a maioria das empresas de jogos. Aí quando vai... Desculpa, quando vai vir a pessoa, ela vai vir interessada, né? Ela vai vir com certo interesse, com certa paixão. Pode ser até um problema, né? Aquele papo de crunch lá fora, né? Isso causa um problema, a paixão da pessoa de estar nos jogos, de estar numa vaga assim. Estou trabalhando na Naughty Dog aqui, todo mundo quer trabalhar na Naughty Dog e eu vou ter que crunchar agora, né? Mas é isso, né? No Brasil vem gente que sabe um pouco dos jogos, assim. E sobre isso de realidades da indústria, que tem 2 perguntas aqui sobre isso, né? Agora o povo quer ser contratado. Tá, na sua opinião, qual o melhor caminho para entrar na indústria? Jogos menores, criar um estúdio, fazer um estágio? Olha, tem várias coisas, né? Você tem que saber seu objetivo, talvez, no final, assim, porque cada objetivo é diferente. Você quer ser contratado ou você quer fazer seus próprios jogos? Que não necessariamente você tem que ser CEO de uma empresa para fazer seus próprios jogos, né? Você tem que ser sócio. Mas você quer fazer o quê, né? Aí, se você quer ser contratado, o que eu mais sei é de computação, né? Vou tentar falar de computação. Que se você quiser... No Brasil é menos vaga, mais difícil. Tem na Wildlife, né? A Quiris, essas empresas assim, elas sempre estão contratando, mas elas são 2 empresas que eu sei de nome agora. Cocu, né? Aquela que faz os dinossauros do... Qual que é o nome daquele? Aquele jogo que tem os dinossauros robô. Alguns dinossauros foram feitos lá nessa empresa do Nordeste que chama Cocu. O
Horizon. E Horizon Zero Dawn, isso. Posso estar errando o nome da empresa também. Desculpa, gente. Mas tá, tem essas empresas grandes que dá para contar nos dedos, elas contratam às vezes, mas eu acho que o caminho delas é mais ou menos parecido com o caminho de ser contratado pela Ubisoft lá fora, assim, que é ser muito específico numa coisa, né? Eles não querem programador que sabe programar um jogo inteiro, eles querem programador de IA, eles querem programador de technical artist, que sabe fazer shader, que sabe que é um... Eles querem scripter de fazer game design, né? Tem todos os outros diferentes. Aí eu acho que o caminho é ficar bem acadêmico, eu acho, para ir nessas empresas que você acaba entrando nos laboratórios de IA, né? Laboratório de tipo, entrar nessas assim e olhar o requisição da vaga, né? Da Ubisoft, da Blizzard não, mas Blizzard da não. Ubisoft, essa empresa. Blizzard não mais. Complicado. Chega de Blizzard. Ver lá o que eles estão pedindo, né? Quais coisas, e tentar, ao mesmo tempo que seguir um pouco no começo da acadêmica, né? Ir para o laboratório, talvez mestrado, não sei. Acho que mestrado ajuda. Olhar essas vagas e ver como que você pode preencher os requisitos. Agora, se você quiser fazer os próprios jogos, eu acho que é aquele negócio de juntar com um pessoal, ou então sozinho, mas principalmente juntar com uma comunidade, tipo essa aqui, né? Juntar com um tipo de grupo de pessoas que estão interessadas em fazer jogos e começar a fazer jogos pequenos, não esperar um professor, não esperar um empregador te dar a oportunidade de fazer jogo. Principalmente agora, que vocês estão estudantes, não tem tanta pressão de procurar emprego, essas coisas assim. Usar esse tempo agora para fazer jogos bem pequenos mesmo, que você considera ridículo de fazer. Clone de Pac-Man, clone de Mario Jump, aqueles, sabe, esses jogos assim. Tá, eu acho que vocês escutaram. Então vem. E procurar o negócio do fail faster que você falou, procurar fazer jogos pequenos para você aprender muito com eles e entender quando você faz um jogo muito pequeno mesmo, é ridículo deve ser fazer isso. Aí você vai fazer o menu, você não sabia que tinha que fazer tanta coisa. Você vai aprendendo o que é tanta coisa, né? Você vai aprendendo a medir mais, você vai aprendendo a fazer game design, né? Que é criticar o próprio, por que ficou ruim, por que ficou bom, tipo, tentar entender por causa disso, aprendendo muito nisso quando você mostra para as outras pessoas o seu trabalho e passar por isso várias vezes, né, para você aprender mais. Aí e ao mesmo tempo formar portfólio, né? Formar ali seu sitezinho, sei lá, que você pode mostrar para outras pessoas e falar assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer tudo de um jogo, que as empresas pequenas, assim, elas às vezes juntam, né, umas às outras, assim, para ficar maiores, assim, e você pode juntar com uma outra pessoa e a sua, tipo, ter um artista muito bom, assim, vamos fazer um jogo junto, mas o outro artista fica meio, de onde saiu esse cara? Aí você mostra, você tem um portfólio, né? Tipo, eu já fiz esses jogos aqui, eu consigo fazer um jogo, pô. Aí você, aí dá pra fazer, aí fica mais confiante, né, quando você vai fazer um jogo maior, assim, tal. Então é muito importante mesmo começar a fazer jogo pequeno, game jam que seja, mas jogo de um mês, sabe? Jogo que parece ridículo de fazer e aumentando aos poucos. Aproveitando essa coisa do que você leva de um jogo para o outro, além do aprendizado, claro, do conhecimento, você reaproveita material, e por favor não entenda isso de modo negativo, né? Não. É mais perguntando assim, tipo, eu vou ter que fazer um salto assim. Eu já programei um parecido, vou fazer uma variante dele, mas você não tem que fazer do zero. Você copia o código e ajusta, né, parâmetros ou coisa assim. Isso acontece ou é mais o aprendizado mesmo que você leva? Eu acho que depende. Eu acho que você tem que, falando de código, assim, você tem que preparar muito código para ser reutilizado. Que normalmente você acopla ali, na hora que você coloca efeito sonoro, que pulo solta um efeito sonoro, por exemplo, aí você põe Pode lá ter uns templates do que você faz. você põe assim aí você acopla o sistema de som
com um sistema de pulo, por exemplo, que você deu de exemplo, né? Uhum. E no próximo jogo você vê que aquele sistema de som, de chamar o som, né, que você fez tá horrível, você tira ele e o sistema de pulo, ele começa a ficar tipo, cadê o som? Aí você tem que deletar tudo, sabe? Uhum. Então você tem que preparar muito o código para ele ser usado sozinho, assim, você tem que estar muito sabendo disso, e normalmente, pelo menos na minha experiência com o Magenta Arcade e com o Dandara, foi que tudo que eu fiz, eu falei assim, putz, eu fiz de um jeito muito burro, todas as coisas. No Dandara eu penso assim também, nossa, a gente foi fazendo um monte de coisa, de uma forma muito... Poderia ter feito melhor, assim, sabe? Tem coisa do protótipo do Dandara que ficou até o último dia do jogo, que tá lá até agora, né? No Switch agora tem código do protótipo do Dandara, que ele é pior, assim, ele não é a melhor coisa que dá pra fazer não é a melhor solução, né? Então, rola muito de você ficar só com o aprendizado e deletar o código e fazer tudo de novo, assim. Mas existe também de você Porque você aprendeu preparar, mais, né? de você Você preparar aprendeu uma a fazer coisa. melhor. Exatamente, você aprendeu a fazer melhor, você faz muito mais safo, você sabe por quê, você sabe mexer com a linguagem. Eu acho que a linguagem, tipo, C Sharp, essas coisas assim, ela sempre tem uns macetes ou outros, sempre vai atualizando, assim, você vai aprendendo por mais que você tenha 10 anos a linguagem, você vai aprendendo um pouco mais delas, né, e performance também. Performance eu acho que é uma coisa assim, até o menor dos problemas, assim, você ficar pensando em performance antes de fazer o jogo. Eu acho que é sempre melhor você pensar assim, como que eu faço mais fácil, como que eu faço isso de um jeito que o eu de amanhã vai ler e entender. Esse é o melhor código, né? Mas aí não gera o problema de daí você tem que. Daí se você faz. No nosso caso, jogos pequenos, provavelmente não muito, né? Mas em jogos grandes, se você faz um negócio que depois fica injogável no final, daí você tem que Rola. fazer. Você tem que refazer o código do zero, não? Ou que se você fizer Não, dessa forma. Não? porque você consegue medir, né? Você consegue medir onde está o gargalo. Hum, Se está na CPU ou GPU. A Unity, por exemplo, tem profiler, né? Tem uma coisa que você passa no código, ele mostra, tipo, sei. tá dando lag, e mostra qual parte do código tá dando lag. Aí você sabe o que otimizar. Às vezes você pegou assim, não, sei lá, aqui eu vou ordenar essa lista, deixar ela sempre ordenada para mim pegar o melhor sempre e não precisar passar por essa lista toda, mas ele faz esse negócio uma vez a cada nunca, né? Aí você otimizou uma coisa para nada, sabe? Aí você descobre muito mais fácil onde que precisa otimizar para ficar a 60 FPS. É lógico que você não pode fazer tudo de qualquer jeito, né? Se você fizer tudo de qualquer jeito, a hora da otimização ela vai ficando muito pesada mesmo. Mas eu acho que é mais importante você priorizar a legibilidade do código de você amanhã, por causa de que, não que o código está com pouca performance, mas que ele está dando problema, está dando pau. Você identificar assim, aqui que deve estar dando esse problema, sabe? Para consertar isso, que você vai ficar o dia inteiro. O jogo é ficar o dia inteiro voltando no código que você fez há 6 meses atrás e achando onde que deu esse problema. Então é muito importante que ele seja legível, muito mais rápido o desenvolvimento. Eu fico tão feliz de ouvir alguém, assim, por uma outra ótica, falando para os alunos fazerem código legível. Salva o professor também de ler código horrível de ler, né? Martin, eu queria perguntar uma coisa para você, mas é por um motivo bem pragmático. Qual que era a frequência das game nights Era antes do mundo acabar? uma por semestre. Alguém aqui do Caim que pode confirmar? Acho que não tem ninguém aqui É, do Caim, mas eu lembro que não, era uma por semestre. a minha impressão é que era também, não, me pareceu que o João comentou, né, é bom ter esses deadlines, essas datas limite para apresentar, mas se for muito frequente, não é tão legal. Você acha que seria uma boa tradição deles manterem, João? Tipo, né, uma por semestre, ou seria bom ter mais? Eu acho que uma por semestre é demais, é muito tempo. Eu acho que podia ser bem mais. Podia ser bimensal ou trimensal. Legal. Interessante. Fica a sugestão aí para vocês expandirem. Mas sabe o que é uma coisa que dá pra fazer? Dá pra fazer semanal,
Semanal, não sei. Um mensal, Semanal, a assim. gente tem, tipo, reuniões que a gente fala de progresso e tal, mas nem sempre tem muita coisa pra falar. Mas Muitas assim, coisas no caminho. nem todas as pessoas falam todos os dias. Ainda fazer um bem rápido, bem mensal, que todo mundo vai estar mais interessado, sabe? Que todo mundo vai conversar de novo. E sempre tem um espaço para dúvida, alguma coisa, mostrar alguma coisa rápida, né? Uhum. Para todo mundo. Mas quem tem que mostrar ou é semestral, ou é trimestral. Essa é a frequência que você tem que mostrar alguma coisa. Aí fica legal, eu acho. Acho que dá para ficar mais frequente. Que une a galera, né? Eu acho importante unir a galera. Todo mundo saber que todo mundo faz um pouquinho, assim. Na hora que tiver... tô precisando de ajuda na arte, tô precisando de ajuda no código aqui. Você sabe para quem ir, né? Essas coisas assim. Interessante. Martim, eu sei que o grupo de vocês está começando, mas motivado né, pela equipe que o João descreveu tudo, ah, no Ganso é basicamente computação ou vocês conseguiram o pessoal da imagem e som e de outras áreas Os nossos complementares? mais notáveis aqui, que não são da computação, vamos ver quem tá aqui, né? Tem o Lipe, que entrou agora, da imagem e som. Astolfo é da física. Quem mais? Tem gente aqui que não é do Guns, tem gente que é do Game Devil's Car. Se vocês quiserem falar um pouco de como é o grupo por vocês também, seria muito da hora. Só pedir pra falar. Opa. Enquanto ninguém se manifesta só, que parece Manifestou uma sim boa já. oportunidade. Ah, manifestou? Então desculpa. Vai lá. Você tá com. Bariane, pode entrar aí. Mandei que tá com convite pra falar. Tem que ficar esperto, né? A pessoa tem que aceitar também. Não tem que ficar tão esperto, mas... Tá aqui. Eu mandei com o é só entrar. Acho que... Olha aí, perfeito. Obrigado. Cara, eu não sei como funciona. É a primeira vez eu mexendo nessa roda de conversa. Pode Oi, falar, pessoal. tamo ouvindo. Perfeito. Oi, pessoal, tudo bom? Brigadão pelo convite da conversa aí, de participar, pelo menos. Falar da Game Devils, cara. A gente é um grupo que a gente tá há mais tempo também, na verdade. Sei se o pessoal do Ganso tá começando agora, mas tipo, a gente tá desde 2018 tentando. Mas a gente é mais grupo de estudo mesmo. A gente é do Ciência da Computação, lá da UFSCar Sorocaba. E a gente tá, bom, Só pra, querendo fazer jogo. só pra clarificar, a gente Estudando. é da UFSCar de São Carlos. Sim, aham. A gente até ficou surpreso que a gente não esperava que tinha também um outro grupo, né? Na UFSCar da cidade, da sede, né? A gente ficou bem surpreso e tá bem ansioso de poder trabalhar junto também. Legal. Bolar eventos e tudo mais. As Game Nights, eu tô tentando incentivar aqui, parecem uma boa oportunidade, sabe? Até para, né, se conhecerem, trazer gente de fora. Com tudo que a gente aprendeu na pandemia, de repente faz um evento híbrido, vocês descobrem as ferramentas para fazer e vocês conseguem manter uma comunicação, uma troca, sabe? Marca o horário, porque realmente trabalhar sozinho, isso, João, não é só na sua área, assim, na área acadêmica também. Se a gente não tem deadline, é muito difícil, né? Eu acho que quando você marca essas datas assim, nossa, ajuda demais psicologicamente, né, para você dar um fim nas coisas que você está fazendo também. Às vezes nem é questão de, não consigo nem trabalhar, às vezes está trabalhando demais, está querendo esticar, né, essa batalha aqui, sei lá, esse sistema aqui não tá legal, quero melhorar, vou colocar mais uma semana para melhorar, aí você fica de uma semana, assim, trabalhando loucamente, assim, mas nunca tem um fim, né? Você entrou num deadlock, você não sabe que você tá no deadlock. Difícil saber, né? Aí essa ajuda de você mostrar para alguém e a pessoa falar assim, por que você não faz isso? Aí deixa muito mais claro para você o que você tinha que fazer. O que seria melhor pro jogo? Você sair da sua caverna e mostrar para outra pessoa. Qual o plano pra vocês quando as coisas dão errado, assim? Quando alguma feature não dá pra implementar a tempo ou coisa assim? Tem alguma. Aí você aceita. Aceita? Aceita. Vai lá sem a feature, mostra e
entende que você, na hora que você mediu o tempo, né, de fazer a feature, você estava errado, pô. Demora mais pra fazer a feature. Isso existe. É importante a gente saber quanto que demora para fazer uma feature e o jeito de a gente aprender é você medindo errado e falando assim, putz, na real é muito melhor você deixar mais folgado, né, o tempo que você demora assim, ou diminuir a feature do que você achar que é Deus, né? Às vezes você começa a achar que é Deus e faz tudo e chega lá você não consegue fazer, você toma um tabefe. Até hoje, né? No projeto que eu tô fazendo agora, eu tomo tabefe toda hora, que eu acho que, pô, sei lá, o Dandara tava bom, eu sei o que dá pra fazer melhor que o Dandara, eu tento lá fazer e tomo um tabefe. Isso acontece comigo direto, assim. Então, importante, né, também, saber suas limitações. Perfeito. Gente, mais alguém quer falar aí? Temos. Acho que as perguntas escritas já passamos por todas. Podem só pedir e podem fazer pergunta pro João. Tô disposto aqui. 1h40, nossa, nem vejo o tempo passar. Tá muito legal a conversa. Por mim tá de boa, pode seguir. Opa, pode vir, Mr. Project. Ih, clicou no site fininho. Aí eu vejo quem tá pedindo, mas eu não consigo subir. Tudo bem, né? Em teoria é só ele aceitar. Não sei como funciona pra quem tá na perspectiva da plateia. Aí. Alô? Oi. Nossa, isso é realmente confuso, é verdade. Ok. Então, assim, acho que é uma pergunta um pouco mais, talvez, pessoal, então não sei se tudo bem, mas, tipo, a questão, assim, de síndrome de impostor, assim, e também, assim, sabe, às vezes você faz um jogo e tudo mais, sabe, tipo, participando de jam, e aí, sei lá, você acha, ficou legal o jogo, eu não sei o quê, mas, tipo, assim, eu nem sei direito como formular a pergunta, mas, tipo, como que é pra você, assim, tipo, o seu nível de confiança quando você tá fazendo um jogo, sabe? Tipo, porque o Dandara, por exemplo, é um jogo lindo, maravilhoso e tudo mais, mas assim, tipo, às vezes eu vejo o jogo, eu não sei a dificuldade que passou por trás e tudo mais, sabe? Tipo, quando você começou a fazer, quando você mesmo abriu o estúdio, assim, o quão você se sentia confortável já, assim, fazendo jogos, assim, você era tudo meio novo território ou, tipo, você sentia que, não, tudo bem, acho que eu consigo fazer isso de forma, sabe, tipo, o quantos riscos vocês tomaram, esse tipo de coisa, assim, sabe? Nossa, eu acho que essa pergunta completa, a pergunta complexa e uma resposta complexa, porque eu acho que, para mim, pelo menos, pessoalmente, teve momentos de síndrome do impostor total, né? Principalmente quando a Raw Fury assinou com a gente e falaram assim, não, vamos viajar para mostrar o jogo. Aí a gente tava lá, a gente era tipo, um brasileirão com um jogo de celular. Caralho, quem vai gostar disso? Mas a gente. E outros momentos eu tava com um sentimento de super confiança, de ter mais confiança do que eu deveria, né? De quase uma arrogância. E é difícil mesmo. Acho que é importante, tipo, para as duas coisas é importante você ter. Você não tá nessa sozinho, né? Você, tipo, pra mim, né, pelo menos. O Lucas, ele é um cara muito centrado, assim. Tipo, o cara ele não é afetado por comentários externos tanto, tipo, é quase nem um pouco, assim. E eu sou muito afetado por coisas assim. Aí o Lucas fala assim, não, calma, olha essa evidência 1, 2, 3 aqui, que não é bem isso que você tá achando. E era muito bom conversar com ele, acho que era a parte da nossa dinâmica muito boa, assim.
de segurar o psicológico, colocar a expectativa no lugar certo. Eu acho muito melhor você ter a expectativa de mais para síndrome do impostor, né? Mais isso aqui não deve estar tão bom, que eu acho que você vai andando com uma certa cautela, assim, e aceitando mais a hora que alguém te xinga, tá horrível o jogo, sabe? Você vai falando assim, tá, entendi, tudo bem, isso acontece, o que as pessoas normalmente são muito boas de te falar, de identificar problema no jogo, o desenvolvedor nunca é tão bom nisso igual uma pessoa externa, mas a pessoa externa ela é ruim de descobrir a solução para aquele problema. Ela sempre vai te falar assim, eu acho que você deveria colocar tal coisa, assim, mas na verdade ela está te identificando um problema muito bom e te dando uma solução mais ou menos, que é você que é bom de dar a solução, né? Porque o jogo tá sendo você, né? Então é importante ter gente com quem conversar sempre, não ficar muito na caverna, porque senão a expectativa sua começa a virar uma coisa fora da realidade, né? Nunca deixar sair de fora da realidade, ficar muito distante da realidade, o que você está de expectativa, porque isso sempre vai acabar mal, psicologicamente, financeiramente, tudo, para fazer você tomar decisões ruins. E isso, eu acho que é importante a conversa. Sempre tentar abrir o olho para uma conversa diferente, sabe? Com a outra pessoa, assim, mostrar para o máximo de pessoas, querer mostrar a ideia para o máximo de pessoas. Você não tem nenhum apreço por ideia, acho que isso é importante também. Você falar assim, ideia não vale nada. Eu gosto de sempre afirmar isso. Ideia de jogo não vale nada. Se eu falasse para alguém, é um jogo que você ficasse pulando, sei lá, acho que a maioria das pessoas ia falar assim, tá, sei lá, sabe? Tipo, não sei se é bom ou ruim, mas pra mim foi, né? Tipo, mas é legal você sempre tá falando assim, né? Sempre tá testando a água, sabe? Tipo, falar pra pessoa a ideia, o que ela acha, trocar muita ideia com a galera, sempre ter esse apreço de trocar ideia é muito importante. Acho que é isso mesmo. Assim, uma outra coisa assim que eu tava. Tipo, eu não sei como que é a dinâmica, mas assim, aquela questão de prazos que você falou, assim, né, de antes de ter, por exemplo, o prazo lá da Big, etc. Assim, aconteceu já de vocês, tipo assim, alguém propor alguma coisa, assim, tipo, alguém falar, não, é bom vocês terem isso até esse prazo terminado e vocês tiverem que falar, ah, não, não dá, com certeza. Tipo assim, o quão vocês acabaram tendo que meio que tomar, tipo assim, sabe? Tomar a rédea, né? Falar Tipo, uma coisa que você não tem certeza. É, ah, falar uma coisa que não tem certeza, o cara perguntar, você consegue fazer isso em um mês? E a gente tenta tipo fazer? isso, sabe? Eu tenho muito medo dessas coisas, assim, porque, assim, às vezes eu não sei se eu consigo, né? E aí, Cara, quando você não sabe que você consegue, tipo, você não tem nenhuma ideia, não, tipo assim, tipo, sei lá, às vezes eu tenho uma ideia, mas não, sabe? Existe a possibilidade, mas existe a possibilidade aqui que eu consiga fazer, sabe? eu acho que quando tem quando você fala assim, existe a possibilidade de não conseguir fazer, quando tem umas coisas, né, que dentro daquela tarefa, assim, que você nunca fez. Só pode ser, né? Que tem uma coisa que você tem, assim, uma pergunta, eu não sei fazer isso, vou ter que aprender a fazer para terminar isso, dá aquelas... Isso que dá, né? Será que isso vai dar para eu fazer, né? Acho que é No por isso caso dos que... nossos grupos pode ser muita coisa de, a gente ia fazer, mas daí o professor deu um trabalho de algoritmo de 1 milhão de linhas de código. Sim, imprevisto da Que vida, né? exemplo horrível. Imprevisto da vida que você dava para fazer se não tivesse nenhum outro imprevisto, mas não deu. Eu acho que para isso é importante sempre deixar uma folga.
nesses prazos. Se não existe a folga, não tem prazo, não tem como você fazer. Muito importante você deixar uma folga para o imprevisto. Mas é importante também ser no momento que você não sabe o tempo que demora porque você nunca fez, que eu acho que existe também, ainda mais em estudante, porque existe comigo, né? Eu acho que é questão do protótipo. Existe protótipo de tudo, não existe protótipo só de jogo. Existe protótipo de uma parte do jogo, protótipo de arte, coisa que super existe, que é você pegar e desenhar a tela do jogo e mostrar assim, essas são as cores, essas são as onde o personagem vai estar, essa é a distância da câmera com o personagem. Esse tipo de coisa assim que vai clareando as soluções, né? Vai clareando as coisas. E existe protótipo de código. Vou tentar em uma semana fazer o mínimo para esse negócio funcionar. E se não der, eu não consigo realizar esse prazo de um mês. Isso é uma coisa muito útil, né? Para você conseguir fazer ou não. Né? Essa informação. Quando você não sabe se você vai fazer, falta informação. É importante você correr atrás dessa informação o quanto antes, né? Não fazer o que você sabe fazer para deixar para as últimas 2 semanas, se você vai a parte misteriosa, se você vai conseguir fazer ou não. Por aí, né? Tomar as decisões em volta dessa informação que você não tem para dar uma iluminada. Assim. Entendi. Faz sentido. Obrigado. Nada que é isso. Gente, mais alguma aqui? Mais alguém que quer falar? Alguém quer perguntar? Estão aqui há 2 horas. Então, fica uma barulheira aqui no meu bairro, porque 7 horas, a galera O voltando para professor casa. quer falar mais alguma coisa ou acho que é uma boa de terminar? Eu acho que podemos ir fechando, mas eu já vou aproveitar então, agradecer ao João. Também quero É, agradecer muito vocês dois. Obrigado, professor. Obrigado, João, por virem. Uma honra Ô, e gente, gigante poder valeu. fazer isso. foi bem divertido. Desculpa, João, se eu te cortei, porque eu tenho uma dificuldade em calar a boca. Mas Não, tava muito desculpa também se eu interessado cortei vocês, gente. em ouvir, achei muito rica a sua experiência. Imagino que eu tô de curioso, né? Mas para o pessoal que está, né, trilhando esse caminho, deve ser muito interessante ouvir a sua experiência. E eu queria falar, parabenizar pelo sucesso, torcer para que o próximo jogo seja um sucesso ainda maior, né? Também tô ansioso já Opa, pro jogo 3D. eu também. Eu também, pode acreditar. E destacar uma conexão aí com o que você falou, né? De já ter sentido a síndrome do impostor e tal, que é uma situação diferente, mas eu acredito que o seu exemplo, você ter vindo aqui conversar com o pessoal, é uma representatividade muito legal para o pessoal, porque nessa indústria de jogos, brasileiros são uma minoria não representada. Então, né, você vê que. Nossa, não vem um nome dos desenvolvedores indies famosos agora, mas você vê aquelas pessoas e fala, nossa, estourou, foi um sucesso. Parece alguém tão distante, né? O cara, sei lá, fez uma faculdade fodona nos Estados Unidos, tinha uma comunidade de desenvolvimento, não parece algo da nossa realidade. Então, Exato. o seu background, né, vindo de uma universidade irmã aí, outra federal, né, de Minas Gerais, é isso, não estou confundindo não, né? Não, tá certo. Então, assim, acho que aproxima muito para o pessoal aqui olhar e falar, olha, legal, tá na realidade, sabe? Dá para fazer. Acho que é importante para animar o pessoal aí do grupo. Uhum. Então, Importantíssimo. obrigado em particular por isso. Não, eu fico feliz que tem um professor de algoritmo tipo, ajudando isso. Para mim é muito espetacular, sério mesmo, porque os meus professores de algoritmo, ou qualquer professor da minha computação que eu fiz, era um respeito muito mínimo com jogos. Assim. E aí eu queria fazer, por exemplo, um projeto de terminar o curso, né? Então, um mestrado, assim, relacionado com jogos, e sempre jogado na última sarjeta, assim, das ideias, né? Mas acho muito legal que agora está mudando, que agora está tendo algum professor e vendo a realidade mesmo, né? Não pensando em Ubisoft, assim, pensando em AAA, né? Mas pensando também como é que é no Brasil, como é que para onde os alunos vão, assim, que você está um pouco, pelo menos
só de estar aqui, eu acho que você tá, sabe? Pensando nisso. Que é legal. Queria falar que, pô, parabéns. Não, foi como eu citei lá no começo. Eu gosto de jogos, eu acho muito interessante, né? Aprecio tanto por trás das cortinas quanto jogar e tal. E não é minha área de atuação, eu não sou nem de longe qualificado para falar, não, eu vou ajudar, orientar isso, aquilo. Mas com certeza essa visão de que um jogo, para quem conhece jogos indies, fica muito claro que é um tipo de produto altamente complexo, multidisciplinar, tem muita computação dentro, sabe? Então é muito claro que é uma escolha legítima para um trabalho de conclusão, para eu já fiz lobby também, né, para um projeto integrador, Martin, para Isso aí. encaixar em desenvolvimentos que a gente tem, né, em oportunidades de desenvolvimento. Sem dúvida, são projetos muito ricos do ponto de vista de computação e do ponto de vista do que está sendo produzido no geral, né, do ponto de vista artístico e tudo mais. É ponta de lança de muita coisa, eu acho. Até tecnológica, mas artística, cultural, sabe? Muitas partes da faculdade, exatas, humanas, artísticas, elas entram no jogo, assim, de uma forma de ponta de lança, eu acho. Que é legal mesmo. Né? Nossa, quando eu aprendi com esse grupo de gerenciar projeto, de Administração também, nossa, com lidar com certeza. gente, meu Deus, é uma coisa que eu nunca acreditaria que pudesse acontecer. E eu acho que eu dei muita sorte da UFSCar ter, além do Mário, outros professores que ajudam muito com a questão de jogos e são abertos a isso. Exato. E legal que tem um grupo desses, né? Iniciativa dos estudantes, eu acho, né? Que Nossa, você não super sabe, gostaria que de saber tivesse. que nós não somos os únicos. Tem gente da Unifei agora. Tem os caras da outra UFSCar que a gente se conheceu porque o Discord eles fizeram essa iniciativa de fazer usar e-mail institucional pra juntar a comunidade universitária, é muito doido. Que doideira. Então, nossa, a gente tá. Eu abri os nossos horizontes esses últimos 2 meses, assim. Doideira. Juntar estudante querendo fazer isso. Porque quando eu estava na faculdade, parecia que era só eu e o cara da minha sala que falava disso também, sabe? Uhum. É difícil, mas legal. Tô gostando de ver também a iniciativa E, dos nossa, estudantes. ainda mais receber, por exemplo, poder receber uma resposta de alguém que você que idolatrei por um tempo. Pra mim é demais, tipo. É um mundo que vai se abrindo de muitas formas, assim. E eu não sei, dá pra sentir que eu tô aprendendo a cada dia com esse grupo e a gente tá evoluindo cada vez mais, sei lá, feliz. Legal. De Eu grupo queria, assim sai muita coisa boa. eu queria destacar que o Martin falou idolatrei por um tempo. Agora que te conheceu, é só um cara qualquer. Agora não, né? Não, agora Não, já vou falar foi. que te idolatro na sua frente, né? Mas eu sou a favor de não idolatrar as pessoas. Não, não, eu só vim antes. Se eu tivesse na cidade, tava fazendo quase a mesma coisa. Tava aqui nessa plateia. Tipo, é isso. Acho que, igual eu falei, desses grupos sai sempre coisa boa. Quando tá muita gente junto tentando fazer a mesma coisa, sai coisa boa. Uhum. Aí eu fico ansioso também por vocês, né? O que vocês vão fazer. Pô, se você quiser ficar aqui no servidor, tá de convidado, a gente quer fazer mais esse evento público também. Fazendo Legal. propaganda agora. A Vou gente quer ficando. quer tentar dar aulas públicas, convidar mais gente e fazer um monte de coisa legal. Propaganda aí. Infelizmente vai estar num mar de servidor que eu tenho, né? Aí um dia, às vezes, me dá uma Vai louca cair. assim, vou sair de tudo. Aí eu saio de tudo. Aí eu já fiz isso umas 3 vezes. Não, claro, Mas, fica à vontade. enquanto isso, eu tô ficando. Professor também, se você quiser ficar, fica à vontade. Fazer Eu mais saudade. acho que vai ficar aí no meu Discord. Eu não uso tanto o Discord, então vai ficar aí. Beleza, gente. Muito obrigado por todo mundo vir. Foi incrível. Isso. Sério, foi demais mesmo. E, né, até espero que próximas vezes, tanto pra gente que tá até aí, talvez vocês. E é isso, muito obrigado pela conversa. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijão aí. Boa semana pra vocês.
Você também, João. Boa semana, pessoal. Até mais. Prazer, João. Vou Martim. saindo aqui, hein, Martim. Tudo Fica à jóia. vontade. Beleza. Tchau, gente. Falou, gente. Aí também. Muito obrigado, Mário. Valeu.